Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje retorno aqui depois de um tempo sem gravar vídeos, né? Pra gente dar continuidade àquela série de comentários de vídeos, de livros e filmes diversos, né? Vídeos com comentários e resenhas de livros e filmes diversos que eu venho fazendo, né? E hoje eu quero falar de um livro muito curioso para você que é amante do relato de guerra e o relato pessoal autobiográfico desse personagem. É muito interessante para a gente entender os acontecimentos, tanto pré quanto durante a Segunda Guerra Mundial, que ele vivenciou como sendo um piloto de caça de Messerschmitt Bf-109, uma máquina de voar, né? Bom, antes de entrar propriamente para falar desse livro, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, né? E só lembrando que esse meu canal, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas. O sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, né? É um projeto dos meus amigos Douglas e Simone, onde eles vão nos sebos de São Paulo e coletam livros raros e disponibilizam para venda no site deles, né? Na página do Instagram deles. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles. Curta lá, com certeza vocês vão encontrar algum livro raro que vocês estão procurando. E se vocês falarem que encontraram a página deles através do canal Davi Vega, por minha indicação, vocês ganham 10% de desconto. Então vale a pena, porque os livros, assim como as viagens, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje, especificamente, eu quero falar desse livro aqui, O Primeiro e o Último, que é um livro do Adolf Galland. Adolf Galland foi um piloto da Luftwaffe, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele viveu todo essa trajetória de início, de formação dos primeiros grupos de caça da Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial. Esse livro aqui, ele é um livro de 1953, ele escreveu depois da guerra, é um livro póstumo, né, depois da guerra, e em alemão é Der Ersten und der Letzten. Der Ersten und der Letzten, o primeiro e o último, espero ter pronunciado certo, né? Bom, o Adolf Galland, ele nasceu em 19 de março de 1912. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, ele ainda era muito criança, ele não participou ativamente da Primeira Guerra Mundial, né? Não lutou na Primeira Guerra Mundial. Deixa eu só confirmar a cidade dele aqui. Ele nasceu em Westerholt, Westerholt, no norte da Alemanha. Westerholt é uma região da Westfália. A região da Westfália é muito famosa, essa região, por conta daquele Tratado da Westfália que pôs fim à Guerra dos 30 Anos, né? Entre protestantes e católicos. É uma região muito histórica na Alemanha, né? Bom, e o Adolf Galland, então, ele narra nas suas memórias que ele tinha uma relação muito próxima até com seu pai, né? Seu pai era um funcionário público, né, do alto escalão, também foi militar e era apaixonado pela caça. E ele, aos 7 anos, ele conta que ele abateu sua primeira lebre caçando com seu pai, né? É muito curiosa essa relação dele com o pai dele, né? E mais pra frente eu vou falar dessa relação como o pai dele, de certa forma, apoiou essa vida de aviador dele, essa escolha profissional dele. O pai dele não queria, a princípio, que ele fosse aviador, mas ele insistiu tanto que acabou conseguindo. Bom, antes de entrar na história dele, ele começa o livro pelo final da sua vida. Ele morreu na Alemanha, acho que na região da Renânia, né? Mas antes dele voltar para a Alemanha, muito tempo depois, ele faleceu em 1996, né? Em 96 ele morreu. Antes dele voltar para a Alemanha, ele ficou muito tempo vivendo na Argentina, em Buenos Aires, né? E ele, após a Segunda Guerra Mundial, ele ficou preso num campo de prisioneiros até 1948, e de 48, em 48 ele é convidado, quando ele sai desse campo de prisioneiro, pelo presidente general Juan Domingos Perón. O peronismo estava muito forte na Argentina, e ele foi para a Argentina a convite do Perón, e ele narra que muitos alemães foram para a Argentina
e que a Argentina era um país que não tinha esse preconceito contra os alemães, porque o mundo inteiro se voltava num preconceito devido a eles terem começado a guerra, perder a Segunda Guerra. O Holocausto era algo que tinha vindo à tona depois do julgamento de Nuremberg. O mundo ficou, e o próprio povo alemão, que muitos deles não sabiam, né, ficou sabendo das atrocidades do Holocausto e tal. Então o mundo inteiro estava numa onda de preconceito contra os alemães. E o povo argentino era um dos poucos povos do mundo que recebia eles de braços abertos. E o Adolf Galland, então, ele vai para a Argentina, depois da Segunda Guerra Mundial, para ser instrutor da Força Aérea Argentina. E ele vai narrando todo o período dele lá em Buenos Aires, né, que ele lembrou muito de quando ele esteve na Espanha, porque ele lutou na Guerra Civil Espanhola. Já vou falar da Legião Condor, que ele fez parte da Legião Condor durante a Guerra Civil Espanhola. E ele vai narrando tudo isso. Tem uma passagem muito curiosa, que ele fala que o Perón, quando encontrou ele pessoalmente, foi cumprimentá-lo pessoalmente, o Adolf Galland, ele era moreno, né? Ele era um alemão que não parecia muito alemão. Ele era moreno, de olhos escuros, sobrancelha grossa, né? E aí o Perón falou para ele: puxa, se você não falasse que era alemão, eu ia pensar que você era um crioulo, né? Os criollos, ou os crioulos, criollos, né? Eles são os espanhóis nascidos na América, né? Os espanhóis que já estão com mais gerações aqui na América, nascidos aqui, são considerados criollos, né? E ele conta também que não foi o Perón o único a falar sobre isso, que uma vez que ele conheceu o próprio Hitler em pessoa, o Hitler foi condecorado com uma medalha, né? E aí depois ele condecorou um outro alemão que também era aviador, que era um baixinho moreno também, né? Aí o Hitler falou brincando: puxa, quando vai ter um alemão de verdade, de loiro de olhos azuis, né? Só tem morenos aqui, né? É uma lembrança que ele tem, porque ele realmente não se parecia alemão, né? Ele não tinha esse físico, esse aspecto de alemão típico, né? Bom, então ele ficou na Argentina durante muito tempo e ele organizou a Força Aérea Argentina e também ele contribuiu para a instrução de pilotos da Aerolíneas Argentinas, que é aquela companhia aérea argentina, né? Ele já trabalhou na Lufthansa também, antes da guerra mesmo ele prestou serviço para a Lufthansa. E então a partir daí, a partir da sua estada na Argentina, ele vai narrando as suas memórias, né? Nas suas memórias ele começa contando lá na sua cidade, quando era uma Alemanha pós Primeira Guerra Mundial, onde ainda ela era assolada pelo Tratado de Versalhes, e o Tratado de Versalhes proibia a Alemanha de ter uma aviação motorizada. Estava proibido ter aviação motorizada. Inclusive, quando ele estava na Argentina, só lembrando, aqui uma coisa que eu esqueci de falar, ele fala dos aviões Puch. Esses aviões Puch, que eu acho que era de fabricação argentina, inclusive. Na verdade, eles tinham vários aviões de fabricação francesa e britânica. Mas os aviões Puch significavam flecha. E na língua nativa, na língua indígena, lá talvez dos charruas ou dos minuanos. E ele fala que os gaúchos, né, os gaúchos argentinos, além de serem bons cavaleiros, se mostravam bons pilotos, né? Era a cavalaria do ar, né? E ele também viveu muito essa questão da caça dos cavaleiros, né? Porque tem uma mítica aviação sobre a caça e a atividade do próprio cavaleiro, né? Bom, esse livro aqui ele foi prefaciado nessa edição portuguesa da editora CIR, né? CIR Editorial. Nessa edição brasileira, né, foi prefaciado pelo Flávio Bierrenbach, Flávio Flores da Cunha Bierrenbach, que ele é advogado, que foi advogado do STM, Supremo Tribunal Militar. E ele fala logo no início do livro que se fosse um livro de um nazista, ele jamais teria feito o prefácio, tecendo elogios e uma bela apresentação do livro. E na verdade ele está certo, porque o Adolf Galland, embora tenha lutado pela Alemanha, ele deixa bem claro ao longo do livro, em várias vezes, que a política era indiferente a ele. Ele era um soldado, ele era um militar que cumpriu com a sua função, com suas ordens, e voou pela Alemanha, lutou pela Alemanha, mas no sentido de sentimento de lutar pela pátria, e não por um ditador sanguinário como Hitler. E várias vezes ele não cumpriu as ordens do Hitler. O Adolf Galland chegou a ser o general mais jovem da Alemanha. Ele era o general mais jovem, admirado por suas vitórias
pelos oficiais alemães, e tanto com o Göring quanto com o Hitler, várias vezes ele não aceitou, não acatou suas ordens, não respeitou suas ordens, e mesmo assim ele nunca foi punido, né? Porque ele era um exímio piloto e tudo mais. Então não é um livro de um nazista, e esse vídeo que eu estou fazendo, eu não estou exaltando e promovendo a nefasta ideologia do nacionalsocialismo e o que ela acarretou para a humanidade. Mas estou falando de um livro histórico, um documento histórico, do qual eu acho muito importante, principalmente para os amantes dos relatos de guerra, que eu sou um dos fãs também, um grande amante dos relatos de guerra, dos livros com autobiográficos de guerra. E também vale lembrar que eu gosto muito dos nossos grandes heróis, os pracinhas brasileiros da Segunda Guerra Mundial, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, cujo lema era Senta Pua, que bravamente lutou na Itália na Segunda Guerra Mundial, e depois foi criado o Grupo de Caça Brasileiro, Esquadrão de Caça Brasileiro, né? No contexto da Segunda Guerra Mundial, e que pilotaram aqueles P-47, né? Fizeram várias missões. Eu tenho um documentário muito interessante que chama Senta Pua. Então, assim, eu vejo os heróis de todos os lados da guerra, não só de um lado. A guerra, ela produz heróis de ambos os lados, né? Bom, então, tem um outro livro de um alemão que veio para o Brasil também, que era piloto, que é o Martin Dreves, né? Deve ser em alemão, porque o W em alemão é V, né? O Martin Dreves, ou Martin Drews, veio ao Brasil e escreveu um livro que chama Sombras da Noite. Esse livro é muito famoso também, Sombras da Noite. E a primeira edição do primeiro e último, que é esse livro do Adolf Galland, ela era daquela coleção, aqui no Brasil, né? Ela era daquela coleção Flamboyant. A coleção Flamboyant tem vários títulos de guerra também muito interessantes, né? O título, o primeiro e o último, significa que ele foi o primeiro a voar o Messerschmitt e o último também a voar o Messerschmitt 262, se eu não me engano, que era o a jato. A Segunda Guerra Mundial terminou com o jato. Os alemães e o von Braun, por exemplo, aquele cientista, o Werner von Braun, foram os precursores do jato, né? Inclusive que facilitou o foguete e que levou os americanos à Lua depois da Segunda Guerra, né? E o Adolf Galland chegou a voar o Messerschmitt, que era o Messerschmitt a jato, né? Bom, mas vamos voltar para a história dele. Então, ele na infância, já na adolescência, durante os anos 20, com uma Alemanha assolada pelo Tratado de Versalhes, não era possível você ter uma aviação motorizada na Alemanha. Então, na Alemanha era apenas o volvelismo, que eles falam, né? Volvelismo, deixa eu ver se eu estou pronunciando certo. Era o volovelismo. Era o volovelismo. O volovelismo é a aviação de planadores. Os planadores não têm motor, só que exige que você tenha uma capacidade de pilotar e de manuseá-los, né? Então ele ele tem um grupo de planadores, de pilotos de planadores, que dava mais ou menos uns 30 quilômetros da sua casa. E o pai dele permite que ele vá fazer parte desse grupo. Ele tinha que passar nos testes para ganhar como se fosse uma espécie de brevet, né? Brevet de aviador dos planadores. Só que ele começa a matar muitas aulas, começa a perder muito conteúdo. E ele fala que os conteúdos de física e matemática eram o que ele mais gostava, mas ele não gostava de latim e grego, né? Ele falava que não servia para nada o latim e o grego. Ele, como aviador, com certeza gostava da física, né? Bom, então ele começa a fazer parte desse grupo de volovelismo e perde o ano na escola. E o pai dele fica bravo com ele, mas ele promete para o pai dele que ele vai passar nos estudos e também vai continuar no grupo de aviação lá. E aí ele consegue depois ser aprovado nos estudos, o pai dele fica muito feliz e o pai dele presenteia ele com um planador, né? E o planador dele, deixa eu ver se está aqui.
o planador dele, que depois vai ter um batismo, né, era chamado Strout. Strout significa vagabundo simpático. E ele conseguiu, muito jovem, com esse planador, quebrar todos os recordes de toda a Alemanha. Né? Ele era muito jovem, ele tinha menos de 20 anos. E com menos de 20 anos, eu acho que ele tinha 16 anos, ele quebra todos os recordes da Alemanha, conseguindo fazer um voo de 2 horas. Esse voo de 2 horas fez com que ele quebrasse todo o recorde do país inteiro. Né? E ele conseguiu ter muito respeito pelos demais. Ele teve um episódio que ele sofre um acidente, que ele conta que ele sofre um acidente lá com o voluvelismo e tudo mais. Depois ele sofreu mais acidentes ao longo da vida dele, né? Mas ele começa a ser se destacar como um grande aviador, um grande habilidoso no manuseio da aviação, né? Bom, aí ele fala que tudo isso vai mudar depois do ano de 1933. 1933, o presidente Hindenburg falece e o futuro ditador Hitler, que seria o chanceler da Alemanha, chega ao poder. É dado a ele, transferido a ele todo o comando da Alemanha. E o Hitler tinha, obviamente, intenções de começar uma nova guerra mundial, de começar a invadir os países e tudo mais. Então, ele pede para o Hermann Göring, que era um herói aviador da Primeira Guerra Mundial, que se tornou o ministro da aviação na Alemanha, treinar todos os tipos de aviadores que existiam na Alemanha para eles começarem a criar uma nova força aérea, que seria a Luftwaffe. O Hermann Göring, ele foi daquele grupo, primeiro esquadrão, que era o grupo do Richthofen, do Manfred von Richthofen durante a Primeira Guerra Mundial, e seu irmão, o Lothar von Richthofen, que eram dois exímios aviadores. E depois, naquele contexto, principalmente na Guerra Civil Espanhola, vai ter o Wolfram von Richthofen, que era primo do Manfred, né? E o Manfred foi um grande aviador da Primeira Guerra Mundial. Vocês conhecem a história dele, foi conhecido como Barão Vermelho, porque ele tinha um Fokker DR-1, o Fokker DR-1 dele era vermelho, e ele foi abatido desde o solo, inclusive por um soldado australiano, né? E depois que ele foi abatido do solo, tentou sair do seu avião e foi morto, ele foi um herói tão grande de guerra e tão admirado até pelos adversários aliados, que ele teve um funeral com honras militares, né, com glórias e honras militares pela bravura. E na guerra, se você tem uma guerra honesta, isso é muito comum, você admirar a bravura do oponente, você admira a bravura do inimigo. Né? Porque a prática da guerra, por mais que você tenha um lado e defenda um lado, não te impede de reconhecer os valores e a coragem do outro lado também, né? Bom, então a vida dele começa a mudar totalmente, e de seus colegas também, porque como eles tinham a habilidade pelo voluvelismo dos planadores, eles vão começar a ingressar então na aviação motorizada, né? Bom, uma das marcas mais registradas e típicas do Adolf Galland é que ele sempre estava fumando nas fotos, né? Se não eram charutos, era aquele seu famoso cachimbo. E o cachimbo ele ganhou de seu pai quando ele conseguiu ser aprovado na escola de aviação. E ele conta que tinha apenas 20 vagas para mais de 4.000 candidatos. E ele conseguiu passar, né? Conseguiu passar nos exames, né? Bom, no início da organização da Luftwaffe, ele já tinha passado um período curto no exército, no grupo de infantaria, né? E isso permitiu que ele continuasse com os estudos da aviação. Ele, então, como não havia ainda força aérea, a Reichswehr, que era o exército alemão, estava sendo treinado por debaixo do pano na União Soviética, na Rússia. Vocês sabem que a Alemanha e a Rússia, elas tinham uma relação muito próxima, porque foram os bolcheviques que apoiaram a saída... Desculpa, foram os alemães que apoiaram a saída dos bolcheviques e a Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? Com o Tratado de Brest-Litovsk. Então, antes mesmo do Pacto Nazi-Soviético Molotov-Ribbentrop,
a própria Alemanha e a União Soviética elas tinham umas relações muito boas, né? Embora o Hitler sempre quisesse se expandir para o leste, né? E ele fala disso no livro também. Bom, então, o exército alemão, por conta do Tratado de Versalhes, ele tinha que ter, no máximo, 100 mil homens, não podia ultrapassar disso. Mas as próprias SA do RUM, né, as SA, que eram as tropas de assalto, já tinham mais de milhões de pessoas, mais de 1 milhão, mais de 2 milhões, não sei, de pessoas filiadas, né? Então, era uma espécie de um exército paralelo alemão, que eram os nazistas, né? Um paralelo às forças oficiais prussianas, que vinha crescendo cada vez mais, e com a chegada do Hitler no poder, eles tinham muito poder. Então, não só o exército, mas a aviação também era treinada, e a cavalaria de tanques também, dos panzers, eram treinadas na Rússia. E, como o Hitler era aliado do Mussolini, alguns pilotos foram enviados para a Itália. E, dentre esses pilotos, o Adolf Galland foi para a Itália, foi para o sul da Itália, e ele narra de como ele foi treinando com os aviões italianos, que eram os aviões peças antigas, né, de aviação, e ele foi treinado a aviação motorizada, e ele conseguiu demonstrar ser um bom piloto, porque ele era um bom piloto de volovelismo, mas com a aviação motorizada ele também foi um bom piloto, né? E os italianos ficavam ressentidos com ele, né? Porque ele tinha acabado de chegar, era um cara muito jovem e voava melhor que quase todos os outros, né? Bom, e aí ele vai falando da relação com os italianos, que não eram tão boa, tinha suas divergências e tudo mais, né? Bom, até que o Hermann Göring, depois do putsch do Ernest Röhm, da Noite das Facas Longas, em 1934, ele fala no livro desse episódio, o Hitler finalmente consolida seu poder, fica com o poder consolidado, e chama todos esses pilotos que treinaram no estrangeiro, falando que eles não precisam mais se disfarçar, eles iam com roupas de civis, né, para esses países, como civis, chegavam lá. Na Itália ele recebeu o uniforme do exército italiano, né? E na Alemanha eles ganharam uniformes novos e eles não precisavam mais se esconder, porque o Hitler queria mostrar para o mundo que ele tinha uma poderosa força aérea, um poderoso exército e tudo mais. É nesse contexto também que a Leni Riefenstahl, né? A Leni Riefenstahl fez aquele documentário, O Triunfo da Vontade, que já começa com um avião chegando e mostra ao longo desse documentário várias vezes a aviação. Os fascistas e os nazistas, o nazifascismo, tem uma relação muito próxima com a aviação. E a aviação, que até então, até a Primeira Guerra Mundial, era muito ligada ao esporte, era a aviação de esporte, ela era uma atividade muito em alta, em ebulição, e os mais bravos, os mais corajosos eram tidos como os pilotos, principalmente os pilotos de caça, né? Bom, então o Adolf Galland começa a pilotar os primeiros aviões alemães, né? Seriam aqueles aviões da Primeira Guerra Mundial, né? Os Albatros, né? O Barão Vermelho, antes de voar no Fokker DR-1, ele voava no Albatros. Esse Albatros era biplano, né? E eles começaram a fazer treinamentos de tiro, né? E vocês sabem que o Anthony Fokker, que é o criador dos aviões Fokker, que tem inclusive aviões comerciais, ele foi o cara que teve a ideia de colocar a metralhadora, disparar entre as pás das hélices, né? Era um motor sincronizado que sincronizava a hélice e a metralhadora, e os tiros passavam pelas pás das hélices, né? Porque antes disso o avião era apenas para reconhecimento militar, o sujeito passava lá e tirava fotos do terreno e tudo mais, né? E aí o avião passou a ser uma arma de guerra. E as lutas encarniçadas entre aviões na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidas como dogfights. Dogfights, briga de cachorro, porque eles ficavam toda hora dando voltas, pareciam cachorros brigando. E essa expressão dogfight foi usada na Segunda Guerra Mundial também, nas lutas encarniçadas, né, que ele vai narrar depois a experiência dele na Guerra Civil Espanhola e também na Segunda Guerra Mundial, né? Ele conta que quando ele estava na Itália, os alemães tinham que falar Viva il Re, viva o rei, né? Porque tinham que fazer honras ao rei Vittorio Emanuele, que até então ainda era aliado do Mussolini, né? O Mussolini era chefe de governo e o rei da Itália era o Vittorio Emanuele III, né?
e depois o rei Vittorio Emanuele, em 1943, troca de lado, o Mussolini fica com uma parte da Itália, a República Social Italiana, que era uma república fantoche, né, do governo alemão no norte da Itália. Bom, mas isso é uma outra história, né? Mas até então a Alemanha e a Itália ainda eram aliadas, né? E começa então uma ebulição na Guerra Civil Espanhola. A Frente Popular ganha as eleições em 1936 na Espanha e começa toda essa confusão. Eu tenho aqui a foto do meu avô, esse é meu abuelo, né? Meu avô espanhol, que era de León, ele lutou na Guerra Civil Espanhola do lado dos nacionalistas, né? E foi ferido em combate, tudo, mas ele não era aviador, não era da aviação, ele era da infantaria do exército franquista, né? Essa é uma foto dele de 1936, antes dele partir para o front, para a guerra, né? E do lado dos nacionalistas, então, o Hitler viu a oportunidade de testar as suas armas e a sua emergente nova força aérea na Espanha. Então ele é enviado para a Espanha, o Adolf Galland e vários outros. Ele conta que fez uma travessia com roupas de civis, porque eles tinham que enganar, não podiam, não era uma declaração de guerra, né? Eles estavam indo como uma missão secreta, né? Eles foram até o Golfo da Biscaia, num navio que ele passou muito mal. Ele falou que os aviadores passavam o dia inteiro vomitando, até que finalmente chegaram no Golfo da Biscaia. E lá então tinha o general Yagi, né? Que era o general do norte, que ficou junto com o grupo do Spirle. O Spirle era o chefe do Sperle, né? Spirle era o chefe da Legião Condor, e também tinha o Wolfram von Richthofen, que era parente, primo, distante, se eu não me engano, do Manfred, né? E aí ele começou suas primeiras missões. Ele voava num Heinkel 51, o Heinkel HE-51. Esse Heinkel era biplano, ele ainda era da Primeira Guerra Mundial, e tinha tido... entre a Primeira e Segunda Guerra, né, ele era um avião que tinha ainda o princípio da Primeira Guerra Mundial, e a aviação na Segunda Guerra começou com a aviação obsoleta da Primeira Guerra e terminou com os jatos, né, para você ver a evolução que se deu em apenas 6 anos de guerra, né? E ele vai contando, então, as peripécias dele na guerra, falando do transporte das tropas marroquinas do Tetuan, do norte da África, que o general Franco fez para a Espanha, né? E se teve a primeira ponte aérea da história. A ponte aérea que teve em Berlim depois, ela era a primeira ponte aérea da história, foi entre Marrocos e o sul da Espanha, para transportar as tropas marroquinas para lutar na Guerra Civil Espanhola do lado dos nacionalistas, né? Bom, e aí ele vai contando suas missões. Aí ele teve sua prova de fogo, seu batismo de fogo foi na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola pela Legião Condor, né? A Legião Condor, os pilotos podiam ficar apenas 6 meses e depois revezava, voltava para a Alemanha e ia de novo. E ele foi entre 1937 e 1938 para a Espanha, né? E aí ele conta das missões que ele fez lá na Espanha e tudo mais. Ele sofreu um acidente e teve estilhaços de vidro que foi parar no seu olho, né? Inclusive queriam fazer ele parar de voar por conta dele ser inapto da visão esquerda dele. E ele conta que no exame, isso foi antes da guerra, né? E conta que no exame ele era amigo do examinador, do funcionário do examinador, que deu as placas das letras para ele e ele decorou as placas. Então quando ele foi fazer o exame, mandaram ele tampar o olho direito para ver se o olho esquerdo estava bom, e ele falou corretamente as letras, mas ele tinha decorado, porque na verdade ele não estava enxergando, né? Então além de ele ser um exímio, um grande piloto, ele ainda era quase caolho, né? Cego quase praticamente de um olho, né? Por conta de estilhaços de vidro. Ele sofreu vários acidentes. Teve um acidente que ele sofreu, que ele machucou o lábio, da parte superior do lábio, e aí ele deixou um bigode para tampar a cicatriz. E ele era muito conhecido por aquele bigodinho dele, parecia o bigodinho do Dom Diego de la Vega, do Zorro, né? Ele tinha um bigodinho assim, ele era muito conhecido por esse bigodinho, né? E aí, aqui tem uma foto dele aqui, né?
Aí ele deixou esse bigode para tampar a cicatriz daquele acidente que ele sofreu, né? Bom, e aí na Guerra Civil Espanhola, então, no contexto da Legião Condor, ele vai falando várias coisas curiosas históricas. Por exemplo, na investida do norte, quando teve Guernica, os aviadores alemães evitavam falar de Guernica porque muitos deles tinham remorso, porque a ordem não era atacar alvos civis. E a cidade foi praticamente inteira destruída, né? Virou aquele quadro famoso do Picasso e tal, que virou propaganda de guerra republicana, né? Por muito tempo, né? E até hoje é muito enigmático, emblemático o quadro do Guernica, né? E aí, então, ele vai contando que o Franco depois consegue penetrar em Bilbao, e quando ele entra em Bilbao, ele enfraquece muito a zona republicana, né? Que ficou ainda com Madrid, que estava na mão dos republicanos, e Barcelona. Mas depois, no contexto de algumas batalhas, o Franco precisava de Madrid e Barcelona para que seu governo fosse reconhecido pelo mundo. E como a derrota dos republicanos era iminente, os países ocidentais já começavam a reconhecer o governo franquista, né? Teve a Batalha de Teruel, ele conta da Batalha de Teruel, que eles ficavam em temperaturas no inverno de 37, 38, que era de menos 20 graus negativos, né? Menos 20 graus. E o meu avô participou da Batalha de Teruel, da Guerra de Teruel. Meu pai conta que ele contava as memórias dele, os amigos dele na trincheira acordavam congelados. Ele teve gangrena, meu avô também, na perna, por conta da neve, né? E na Batalha de Teruel, então, os nacionalistas, a infantaria do exército nacionalista, celebrava muito a aviação alemã e italiana também, tinha os italianos também, porque eles facilitavam muito o serviço, né? E um diferencial que o Franco tinha era que a aviação da Legião Condor era muito superior do que a dos republicanos. Os republicanos tinham alguns aviões soviéticos, aqueles Polikarpov, o Polikarpov que era um aviãozinho pequenininho assim, mas eles eram muito inferiores à aviação alemã até então, né? Então a aviação alemã fez toda a diferença na Guerra Civil Espanhola, né? Depois ele participou também da Batalha do Rio Ebro, né? Como aviador em todas elas. Ele falava que os republicanos eram grandes camufladores, né? A camuflagem dos canhões, eles não conseguiam enxergar e muitas vezes os aviões eram abatidos, os aviões alemães eram abatidos. E ele quase foi abatido numa missão que ele fez, né, com o seu Heinkel HE-51, né? Ele quase caiu, quase foi morto nessa missão, né? E os alemães, como bons guerreiros e soldados, eles reconheciam a bravura do lado republicano. E muitos deles tinham a brincadeira de falar, nós estamos do lado errado. Porque a infantaria republicana e a aviação e a artilharia antiaérea republicana era muito brava em combate, eles tinham bravura em combate, né? E aí, quando a Legião Condor, depois que terminou a guerra, foi repatriada para a Alemanha, teve um desfile em León, inclusive, foi em León, da cidade do meu pai, e muitos deles foram desfilando, a população tocando castanholas, celebrando, tomando um bom vinho na bota e tudo mais. E eles falavam, o comandante, eu acho que foi o von Richthofen, falou brincando assim, a infantaria nacionalista é a mais brava do mundo, assim como a republicana também é. Então eles reconheciam a bravura do lado contrário que eles estavam lutando, né? E o Adolf Galland não era um idealista, ele foi porque ele era um pessoal técnico, né? Ele era um aviador técnico e foi para lutar na Espanha. Eles chamavam o Hermann Göring, o Göring estava em alta nessa época, né? Só tendo vitórias, né? Chamavam ele de javali, porque ele era gordo, né? E ele tomava morfina, porque ele teve problemas na Primeira Guerra Mundial e levou um tiro também no Putsch de Munique, né? Quando o Hitler deu o Putsch de Munique nos anos 20 lá. Então ele tinha um problema no estômago e ele tinha que tomar morfina. Então de tanto tomar morfina, ele parecia um porco gordo, né? Que eles chamavam de javali ele, né? Bom, então isso aqui são algumas coisas que eu tenho guardado que tem a ver com o tema, né? São outros livros também, né? Esse aqui é o livro, né? O primeiro e o último, o Adolf Galland aqui. Tem algumas fotos, algumas imagens dentro do livro também, né? Muito interessante. Essa edição mais recente tem essas imagens, né?
Por exemplo, esse aqui é o Heinkel que ele pilotou, o Heinkel ainda com os insígnias da Primeira Guerra Mundial. Esse aqui é o Galland nas filmagens do filme A Batalha da Inglaterra. Nesse filme da Batalha da Inglaterra, ele foi um consultor. Ele foi, depois da guerra, é claro, né? Foi consultor dos pilotos lá que participaram do filme da Batalha da Inglaterra, né? O avião que ele ficou conhecido por pilotar, o Messerschmitt Bf-109, né? O Caça Magistral, esses aqui são livros da coleção editora Hennes. Eu gosto muito dessa coleção, tenho ela quase completa, né? Aqui a Luftwaffe alemã, né? Conta a história da Luftwaffe, da Força Aérea, né? E aqui o livro da Legião Condor e a Guerra na Espanha. Quando ele participou da Legião Condor, ele tinha um esquadrão, esse aqui é o Göring, né, passando revista a Legião Condor, ele tinha um esquadrão dele, era conhecido como Esquadrão Mickey Mouse, porque tinha o símbolo do Mickey Mouse no avião dele, né? E tinha o Esquadrão Cegonha e o Esquadrão Cartola, que eram símbolos que iam nos aviões, né? Eles respeitavam muito o Hermann Göring porque ele tinha a Poulle Maître. A Poulle Maître, que era a medalha de honra ao mérito, né? Poulle Maître de honra ao mérito era uma medalha que poucos aviadores tinham, né? O Galland ganhou a Cruz de Ferro de Cavaleiro, né? A Cruz de Cavaleiro por sua bravura em combate e foi o mais novo general de todos, né? Esse aqui era o Spitfire inglês, como ele fala e narra que ele abateu o primeiro Spitfire dele na Batalha de Dunkerque, né? E ele vai contando desses caças magistrais ingleses, né? E eu tenho aqui, né, a réplica de um Messerschmitt. Esse aqui é um Messerschmitt. Eu deixo aqui na minha estante de livros, né? E só por curiosidade, o aviãozinho do Manfred von Richthofen, da Primeira Guerra Mundial, né? O Fokker DR-1. Esse aviãozinho aqui era o avião do Barão Vermelho, né? E o primo dele, que era o Wolfram von Richthofen, né? Era um dos comandantes da Legião Condor, né? Bom, vale destacar que além dele ser o piloto o general mais jovem da Alemanha, né? Ele ao todo, na sua participação da guerra, voou 705 missões de combate e teve 104 vitórias aéreas. Você já imaginou 104 vitórias aéreas? Ele realmente era uma máquina de voar, uma máquina de guerra, né? Mas era um cidadão muito amante da paz também. E nos tempos de paz contribuiu muito para a aviação civil, né? Bom, ele ficou em Ávila, que é uma cidade medieval perto de Madrid, lá na Espanha, né? E ele conta que os italianos voavam os Fiat, né? Os aviões italianos eram da marca Fiat, né? Bom, aí depois de terminada a guerra, ele volta para a Alemanha, tem um grande desfile lá dos heróis da Legião Condor, né? Alguns deles fazendo reverências aos alemães caídos e mortos na Guerra Civil Espanhola, né? O Franco ganha a Guerra Civil Espanhola, se torna o regime franquista, então no início, né? E aí ele volta para a Alemanha. Isso é no ano de 1939. Ele conta também que muitos alemães já foram repatriados para a Alemanha em 1938 por conta do Anschluss. O Anschluss era a anexação da Áustria e o Hitler também tinha anexado os Sudetos na Tchecoslováquia, né? E ele precisava de uma força aérea para se impor. Então muitos pilotos saíram da Espanha e foram para essas regiões. A Áustria é conhecida como Österreich, né? Österreich, de novo, a Áustria então pertencendo ao Reich alemão, né? E aí, então muitos pilotos foram repatriados. E logo depois já começa o início da Segunda Guerra Mundial. Ele conta da tentativa do Hitler de invadir a Polônia, né? Que deu certo por conta do argumento do corredor polonês e da região de Danzig. A região de Danzig, onde tinham alemães raciais, alemães na Prússia Oriental, né? A Polônia seria a Prússia Oriental, e a Polônia caiu em apenas 18 dias, né? Os nazistas ganharam a guerra em apenas 18 dias. E nesse início, até a conquista da França, ele conta que ele participou das campanhas dos Países Baixos, né? Da invasão da Holanda e da Bélgica, né? E também quando ele foi para a França. E ele conta que nesse período, até 1940, o Hermann Göring estava em alta, ele estava muito bem na fita, vamos dizer assim, né? Porque ele só estava acumulando vitórias, né? E
quando ele invade a França, os alemães marcham ali na Champs-Élysées, né? Foi uma dura derrota para os franceses, ver os alemães marchando debaixo do Arco do Triunfo lá e tal. O Winston Churchill declara guerra à Alemanha, né? Os Estados Unidos entra depois. E o Winston Churchill, então, declarando guerra, começa a Batalha da Inglaterra. E na Batalha da Inglaterra, ele vai contando que muitos aviões cruzavam o Canal da Mancha e tentavam bombardear Londres. E aí tinham as batalhas com os Hurricanes, contra os Hurricanes e contra os Spitfire. Nesse contexto, ele já era piloto de Messerschmitt, já não estava mais pilotando o Heinkel, né? Ele já era piloto de Messerschmitt Bf-109, né? E aí ele começou a estar ativamente na guerra. E ele contava que a Batalha da Inglaterra foi a primeira grande derrota dos alemães. E que no aeródromo, quando eles voltavam para o aeródromo, cada dia que eles voltavam tinha um lugar vago, né? Na mesa que eles sentavam, porque o cara não tinha voltado, tinha morrido no contexto da guerra. Ele conta que os Stukas, os Junkers Stukas, bombardeio de mergulho, que tinha sido aqueles aviões que foram decisivos na conquista da Polônia, eles eram muito ruins na Batalha da Inglaterra, né? Porque eles eram aviões pesados e não eram aviões que tinham grandes manobras fáceis. E o piloto do Junker Stuka, quando ele descia de uma forma muito forte, né? Ele perdia muitos deles até desmaiavam por conta da pressão que fazia, né? E ele vai contando tudo isso. Ele conta também que ele fala no livro também alguns termos da aviação, como cabrar e picar. Eu não sei se cabrar é ir para cima e picar é ir para baixo. Quando você faz assim com manche para ir para cima ou com manche para ir para baixo, né? E é muito interessante. Ele fala que ele aprendeu na escola de aviação a diferença de bombordo e estibordo, né? Estibordo acho que é pro este de este, né? De leste, né? E o virar a bombordo. São todas linguagens da navegação, né? A aviação tem essa linguagem da navegação, longitude, latitude. Tudo isso foi substituído pelo GPS, né? Hoje nós temos o GPS, mas naquela época não havia essa facilidade do GPS, né? E ele vai contando tudo isso. Ele conta que a primeira vez que ele abateu um Spitfire, o Adolf Galland, a primeira vez que ele conseguiu abater um Spitfire foi no contexto da retirada de Dunkirk, né? Quando em Dunkerque, naquela região lá, os aliados foram evacuados, os alemães praticamente quase destruíram as tropas britânicas e francesas que estavam lá, né? E nessa retirada de Dunkerque, foi a primeira vez que ele abateu um Spitfire. Então ele era um piloto respeitado e temido por todos até inclusive pelos aliados, né? Ele vai narrando então o contexto da invasão da Rússia, né, da Operação Barbarossa, e ele conta que aí foi o maior erro do Hitler. O Hitler não queria uma guerra com a Inglaterra. Na verdade, ele queria a Operação Leão Marinho, que era a operação de invasão da Inglaterra. Ele não queria que essa operação fosse feita. Ele queria uma aliança com a Inglaterra. Mas, graças ao Winston Churchill, as coisas foram diferentes, né? Se tivesse continuado Neville Chamberlain, né, aquele primeiro-ministro Neville Chamberlain, lá do Pacto de Munique, lá quando ele anexou a Áustria e os Sudetos, talvez o Hitler pudesse ter tido mais sucessos até. Já pensou o perigo que seria para o mundo, né? Bom, então, depois da Operação Leão Marinho, tem a Operação Barbarossa. E aí foi quando começa o declínio da Alemanha, né? Porque eles abriram a guerra nas duas frentes. Igual o plano Schieffelin da Primeira Guerra Mundial, né? Eles repetiram o plano Schieffelin, né? E aí a questão da derrota era só uma questão de tempo, né? E aí ele vai contando, narrando os combates que ele ia tendo na frente ocidental e tudo mais, na França principalmente. Ele fala do Pétain, do governo do Pétain, que foi a República de Vichy, que era uma república que fez acordos com a Alemanha. E ele cita também um personagem que viveu na França ocupada, que era o Ernest Junger. O Ernest Junger que escreveu o livro Tempestades de Aço, um grande livro sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Uma abordagem diferente do Nada de Novo no Front, uma abordagem do heroísmo da guerra, né? E um grande aristocrata que foi, né, o Ernest Junger, né?
E ele fala que ele gostava da obra do Ernst Jünger para bravura em combate, nessas coisas assim, né? Bom, ele vai narrando tudo isso, né? E aí ele vai contando depois, no final do livro, de quando a Alemanha já, depois da derrota de Stalingrado, de Kursk, e dos alemães já chegando perto de Berlim, e os aliados do lado ocidental também, depois da Batalha do Bulge, né? Da Bélgica lá, da Batalha do Bulge e tudo mais, da Floresta das Ardenas, né? Das Ardenas ali, já estavam de um lado os aliados junto com os Estados Unidos, né, e do outro lado os russos já estavam chegando, quase se encontrando na Alemanha. E a Alemanha estava sendo devastada, destruída, né, pela aviação. Ele fala que o mesmo experimento de Guernica foi o experimento de Londres, né, os bombardeios de Londres, e depois de Roterdã também, das cidades e os alvos civis destruídos pela aviação, que foi uma coisa terrível, né? E também de Dresden. E Dresden teve uma grande... foi dizimada na Segunda Guerra Mundial, né? Pela vingança das tropas aliadas, britânicas e estadunidenses, né? Norte-americanas, né? E ele conta que tinha um avião dos aliados que era conhecido como Mosquito. Esse avião é muito famoso, Mosquito. E ele conseguia voar numa altitude muito alta, que nem os radares, nem os rádios conseguiam detectar, e os Messerschmitts e os outros caças não conseguiam alcançar a altitude desses mosquitos. Então eles eram aviões de uma maioria de reconhecimento e conseguia tirar fotos do terreno para os aliados e tudo mais. Nesse contexto, a Alemanha já estava sendo totalmente devastada e destruída, né? Outro piloto muito famoso também que ele cita é o Werner Models. O Werner Models era o substituto dele na Espanha, né, que também não era do esquadrão Mickey Mouse, mas era do esquadrão, se não me engano, Cartola ou Cegonha, né, que eles tinham a Cegonha como símbolo e um outro esquadrão que era Cartola. E o do Adolf Galland era o Mickey Mouse, né, com o símbolo do avião dele. O Werner Models também foi um grande piloto, e ele vai falando também que nesse contexto surge a Blitzkrieg, né, a guerra relâmpago que mudou totalmente a noção da Força Aérea, né? A Força Aérea ela era apoiada pela cavalaria e infantaria. Ou melhor, a infantaria e a cavalaria era apoiada pela Força Aérea. Era você atacar pelo ar, atacar pelo chão com os blindados e só depois então chegava a infantaria, né? É o tipo de guerra moderna que o Charles de Gaulle já vinha alertando os franceses, e os franceses não se atualizaram, eles ficaram naquela mentalidade da Primeira Guerra Mundial, né? E construíram aquela linha de trincheiras, a linha Maginot, né? A linha Maginot, e que não serviu para nada, que depois os tanques e a Blitzkrieg alemã destruiu aquilo, invadiu a França e conquistou a França em menos de um mês, mais ou menos, né? Bom, então é isso, ele vai contando das suas memórias, né? Ele fala que no final da guerra tinha um tipo de bomba que eles chamavam de árvore de Natal, que eram bombas jogadas com paraquedas, né? Que iluminadas, que caíam e causavam grandes estragos, bombas incendiárias, né? A Alemanha já estava totalmente destruída, né? E o Adolf Galland, então, no final da guerra, quando a guerra termina em 1945, ele vai preso, ele fica preso até 1948, e depois, então, ele vai para a Argentina, como eu disse, né? A Argentina recebe ele, e ele viveu lá. Foi instrutor da Aerolíneas Argentinas, e também instrutor no sentido de combate à Força Aérea Argentina. A Força Aérea Argentina do Perón, eles não tinham muita experiência em força aérea, né, em combate aéreo. Que depois eles vão experimentar na Guerra das Malvinas, né? Na Guerra das Malvinas em 1982. Com uma aviação muito mais obsoleta, claro, do que a aviação dos ingleses, né? Dos britânicos, né? Então ele basicamente foi instrutor de combate para a Força Aérea Argentina, né? E foi muito interessante a vida dele por lá, ele viveu lá, falou que foi o país que acolheu ele, recebeu ele, e foi eternamente grato a aquele país, né? Bom, ele faleceu em 1996, né? E deixou esse legado, esse livro dele aqui, o primeiro e último, porque ele foi o primeiro piloto, um dos primeiros pilotos de Messerschmitt, né, do Messerschmitt Bf-109, e um dos últimos que também foi do Messerschmitt
262, que era o Messerschmitt a jato, né, os voos a jato. Que ele fala que foi uma última tentativa dos nazistas de conseguir ganhar a guerra com a aviação a jato, mas a guerra já estava perdida, né? E ele conta que esses aviões a jato foram um desastre, né? Não deu muito certo. As bombas V1 e V2 dos alemães, acho que do Werner von Braun, né, do cientista lá, funcionavam melhor do que esses aviões a jato, né? Bom, e é isso, então, ele também narra, do ponto de vista alemão, a invasão da Normandia, né, a Batalha da Normandia, né? A gente tem muito a visão dos aliados, mas ele conta a visão dele, que a Luftwaffe, nesse contexto, já estava bem debilitada, né? Quando os americanos invadem em 1944, o Göring já estava sofrendo diversas derrotas, né? E a Luftwaffe estava bem debilitada. O Göring morreu no julgamento de Nuremberg, se suicidou, né? Ele tinha sido condenado à morte, né? Mas ele se suicidou antes da sua execução, né? Bom, é isso. Então, eu recomendo esse livro aqui para vocês que são amantes de relatos de guerra e tudo mais. Vale muito a pena. É o livro, o primeiro e o último, das memórias autobiográficas do Adolf Galland, tá certo? Curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like. Vamos sempre promover a história, a cultura e jamais promover esses regimes nefastos como os nazifascistas. Mas a gente pode, através da memória, e até mesmo para se evitar que certas coisas voltem, evitar a guerra, né? Eu sou totalmente contra a guerra, nesse sentido eu me considero um pacifista, né? Mas estudar e ler sobre as guerras é o que nos impede justamente de cometer os mesmos erros do passado. Muito obrigado, valeu gente, grande abraço.